Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, nesse vídeo nós vamos discutir a resolução aqui das atividades, né? Explicando aqui detalhadamente da atividade da semana 1 do PET 2 aqui de matemática, certo? Então vamos lá. A unidade temática aqui é números, objeto de conhecimento, números reais, anotação científica e problemas, né? Então, a habilidade aqui é resolver problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações, né? Conteúdos relacionados. Notação científica, resolução de problemas envolvendo diferentes operações, inclusive notação científica. A notação científica, tema. Caro estudante, nessa semana você irá conhecer notação científica. A notação científica é importante não só na matemática, mas também em outros conteúdos, tais como ciências e geografia. Para que possamos escrever e operar números muito grandes ou muito pequenos, com facilidade, usamos a notação científica. Veja os exemplos com atenção e depois faça os exercícios. Ou seja, para que serve a notação científica? Serve para facilitar a nossa vida, né? Serve para representar números muito pequenos ou números muito grandes. O que é número muito pequeno? Ou número muito grande? São números que têm muitos dígitos, né? Por exemplo, você pega a distância da Terra até o Sol, que é de aproximadamente aí 150 milhões de quilômetros, é um número muito grande. Então, para você não representar, escrever todos esses dígitos, nós utilizamos a notação científica. A mesma coisa, por exemplo, eu quero saber qual que é a massa de um grão de arroz, que é aproximadamente 0,0000109 kg. Ao invés de eu representar todos esses dígitos, eu uso a notação científica. A notação científica você utiliza um número decimal multiplicado por uma potência de base 10 e com expoente inteiro. Então, o expoente ele pode ser um número positivo, negativo ou zero. E o número decimal, a parte inteira desse número decimal tem que ser um número que está entre 1 e 9, ou seja, não pode ser zero. Então, a parte inteira desse número decimal não pode ser zero e também não pode ser maior do que 9. Então, a parte inteira desse número decimal, em notação científica, só pode ser os números ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, né? Isso em módulo, porque também pode ser os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ou menos 9. Atividades. Você já se perguntou se há uma maneira mais simples de escrever o número 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, 2 quinquilhões? Ou 0,00000000000000002? Com certeza você pode colocar estes números como múltiplos ou submúltiplo de 10, né? Mas é possível colocar esses números como notação científica. Você sabe como? Ou seja, então para que serve a notação científica? Para representar números que têm muitos dígitos. Então, por exemplo, esse número aqui, 2 quinquilhões, ele é um número muito grande. 0,0000002 é um número muito pequeno. Então, todo número que começa com 0,000 alguma coisa é um número muito pequeno. Então, para não representarmos todos esses dígitos aqui, nós utilizamos a notação científica, ok? Então vamos lá. Para colocarmos esse número em notação científica, trata-se de escrevê-los como produto, ou seja, o que é produto? Produto multiplicação, de um número real igual ou maior que 1 e menor do que 10. Ou seja, é um número decimal, onde a parte inteira é maior ou igual a 1 e menor do que 10. É aquilo que eu falei, a parte inteira só pode ser um número que esteja compreendido entre 1 e 9, incluindo 1 e 9. E uma potência de base 10 com expoente inteiro. Observe, 2 quinquilhões é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Por quê? Vou pegar aqui minha caneta vermelha, aqui, tinta vermelha. Por quê? Todo número, teoricamente, a vírgula está aqui, à direita do último dígito. Então, eu vou andar com a vírgula para cá, vou andar com ela até aqui, Quantas casas eu andei? Andei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 18 positivo. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Então, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente ele fica positivo, de acordo com o número de casas que eu andei. Como aqui eu desloquei 18, é elevado a 18. Né? Agora, quando eu faço o contrário, quando eu desloco a vírgula da esquerda para a direita, o expoente ele fica negativo. Igual aqui, ó, 0,0002. Ó. Eu vou deslocar a vírgula para a direita até a frente, até a direita do primeiro número que seja diferente de 0. Qual que é o primeiro número que é diferente de 0? O 2, ó. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado, ó. Quantas casas eu desloquei para a direita? Quantos dígitos eu desloquei, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 18. Por que menos 18? Porque eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita. Ou seja, quando eu desloco a vírgula para a direita, o expoente fica negativo de acordo com o número de casas que eu andei. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo de acordo com o número de casas que eu andei. Aqui é a mesma coisa. Ó. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então, 3 quadrilhões, 240 bilhões. Transformando isso aqui em notação científica, teoricamente a vírgula está aqui. Ó. Então, vou deslocar com ela para a esquerda até aqui na frente, até na frente do penúltimo número, né? Porque se eu deslocar até aqui vai ficar 32, não pode, a parte inteira tem que ser menor ou igual a 1, maior ou igual a 1 ou menor que 9. Então aqui vai ficar 3,24 vezes 10, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na verdade, aqui ele colocou errado. Ó. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, na verdade, vai ficar 3,24 vezes 10 elevado a 15. Porque eu desloquei 15 dígitos para a esquerda, ok? Aqui é a mesma ideia, ó. Eu vou deslocar a vírgula até a direita do primeiro número que seja diferente de 0. Qual que é o primeiro número que é diferente de 0 aqui? O 6, ó. Então vai ficar 6,48 vezes 10. Aí quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu desloquei a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Então vai ficar 6,48 vezes 10 elevado a menos 10. Isso aqui é a notação científica. Agora é com você. Escreva os números abaixo em notação científica. Professor, onde está a vírgula? A vírgula está aqui, ó, à direita do último número aqui da unidade. Do último número da direita. Ó. Então eu vou andar com a vírgula até aqui, ó. Então, eu vou deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 12 positivo. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Agora, nesse caso, eu vou deslocar a vírgula até a direita do primeiro número que é diferente de 0, ou seja, o 7. Ó. Então vai ficar 7 vezes 10 elevado a quanto? Andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu desloquei 6 casas para a direita, fica negativo, menos 6. Então vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui é a mesma coisa. Ó. A vírgula teoricamente está aqui. Ó. Então eu vou andar com ela até aqui. Ó. Até na frente do penúltimo, até a esquerda do penúltimo número que está escrito aqui. Então, andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ficar 5,86 vezes 10 elevado
a 13 positivo, porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Nesse caso, eu vou deslocar a vírgula para a direita, então vai ficar negativa. Vou andar com a vírgula até a direita do primeiro número diferente de 0. Então, no caso aqui, o 8. Ó. Então, vai ficar 8,74 vezes 10. Quantos dígitos eu desloquei a vírgula para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui na verdade aqui eu fiz errado. Tem que apagar aqui que eu acabei confundindo as ideias aqui. Então, na verdade, a vírgula vai andar até aqui, ó, na frente do 5 aqui. Esqueci o 5 aqui, ó. Então, vai ficar 5,874 vezes 10. Aí, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu desloquei para a direita, o expoente fica negativo, ó, menos 6. Então, em notação científica, vai ficar 5,874 vezes 10 elevado a menos 6. Muito bem. Efetue as multiplicações abaixo utilizando a notação científica. Então, aqui você tem esse número aqui, ó, que está sendo multiplicado por esse número aqui. Então, a primeira coisa é vocês... o pontinho aqui está multiplicando, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, ele está multiplicando. Então, nós temos que escrever cada número aqui em notação científica primeiro. Então, aqui eu vou andar com a vírgula teoricamente está aqui, né? Você vai andar com a vírgula até aqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes 10. Aí, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 vezes 10 elevado a 12 positivo. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula para a direita. Vezes, vou até colocar de verde aqui, porque esse número está multiplicando, vezes esse aqui. Ó. Agora, nesse caso aqui, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, ó, até aqui na frente do 1. Ó. Foi esse azul que eu peguei? Não, foi o outro azul. Esse azul aqui. Então, vai ficar 1, é a mesma coisa que 1, vezes 10. Não, eu peguei a cor errada aqui. É a mesma coisa que 1, vezes 10. Aí, quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a vírgula vai para cá. Como eu andei para a esquerda, para a direita, vai ficar menos 7. E agora, como que resolve? Você multiplica a parte decimal, ou a parte inteira, né? 4 vezes 1 dá 4. Então, a resposta vai ficar 4. Vou colocar com outra cor aqui. Vai ficar 4 vezes... Opa, essa cor não ficou legal. Ficou muito escura. Vou pegar outra cor aqui. Essa cor fica bacana. Então, vai ficar 4, porque eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 1, 4. As potências de base 10 conserva o 10, porque as bases são iguais. E eu vou somar os expoentes. Como no caso aqui está menos, eu vou subtrair. Ó, 12 menos 7 dá 5. Ou seja, o resultado da multiplicação desse número vezes esse vai dar 4 vezes 10 elevado a 5 em notação científica. Ok? Aqui a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem esse número. Cadê? Vou pegar o verdão aqui. Aqui está melhor. Peguei esse verde aqui fora. Então, aqui eu estou multiplicando. Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por isso. Aqui, a vírgula, teoricamente, está aqui. Então, eu vou andar com a vírgula até aqui. Ó. Então, vai ficar 7 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu andei 7 casas para a esquerda, é elevado a 7 positivo. Vezes... Aqui eu vou andar com a vírgula até aqui, ó. Até na frente do 1 aqui, ó. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado, ó. Quantas casas eu andei, ó? 1, 2. Como eu andei 2 para a direita,
elevado a menos 2. Como que eu resolvo? Multiplico aqui o 7 vezes 15, ó, vezes 1,5. Então, eu vou pegar 1,5 vezes 7. 7 vezes 5, 35, né? Sobe 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. Uma casa decimal, então isso aqui vai dar 10,5 vezes 10. Apagando aqui. Vezes 10 elevado... Agora aqui eu vou adicionar os expoentes. Como aqui está negativo, eu vou subtrair. Ó. 7 conserva a base, que é o 10, né? E pega os expoentes e subtrai. Né? 7 menos 2 dá 5. Aqui não está em notação científica. Por quê? Porque a parte inteira desse número decimal é 10. Não pode ser 10. Então eu vou pegar a vírgula, vou ter que pegar a minha vírgula e vou ter que deslocar ela para cá, ó, na frente do zero. Como eu vou deslocar uma casa para a esquerda, então eu vou somar mais 1. Então vai ficar 1,05 vezes 10. Estava elevado a 5. Como eu andei mais uma casa aqui, ó, vou somar mais 1. 5 mais 1, 6. Elevado a 6. Ó. Então, em notação científica, esse número vai ser 1,05 vezes 10 elevado a 6. Muito bem. Aqui a mesma ideia. Está multiplicando aqui, ó. Então, a vírgula teoricamente está aqui, eu vou andar com ela para cá. Então, vai ficar 4,62 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então, é elevado a 6. Vezes, porque está multiplicando. Agora, esse número aqui, a vírgula está aqui. Vou andar com ele até aqui à direita do 5. Ó. Andei 3 casas. Ó. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? A menos 3, né? Porque eu andei 3 casas para a direita. Agora eu vou multiplicar 4,69 vezes 5. 4. Subindo aqui só mais um pouquinho para ter espaço aqui. Vou pegar 4,69. 69 não, 62. Então agora é só multiplicar os números que estão na frente das potências de base 10. Ó. 4,62 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 6, 30. E 1, 31, sobe 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Como eu tenho duas casas decimais, ó, vai dar 23,10, que é a mesma coisa que 23,1. 23,1 vezes 10. Aqui agora, como está subtraindo, eu vou subtrair os expoentes. Ó. 6 menos 3, 3. Aqui não está em notação científica, por quê? Porque a parte inteira, que é 23, não pode. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula mais uma casa para cá, para ficar aqui na frente do 2. Ó. Então, escrevendo em notação científica, vai ficar o quê? 2,31 vezes 10. Como aqui estava elevado a 3 e eu andei mais uma casa aqui para a esquerda, eu vou somar mais uma. 3 mais 1, 4. Elevado a 4. Então vai ficar 2,31 vezes 10 elevado a 4. Está em notação científica? Sim, porque a parte inteira aqui do número decimal, ó, o que é a parte inteira? É o número que vem antes da vírgula. Porque todo número decimal ele é dividido em duas partes. A parte inteira, que são todos aqueles números que vêm antes da vírgula, e a parte decimal, que são os números que vêm após a vírgula. Então, para estar em notação científica, a parte inteira tem que ser um número maior ou igual a 1, ou seja, a partir do 1 até o 9. Então, como aqui deu 31, pode. Tem que deslocar a vírgula. Muito bem. Aqui é a mesma coisa, você tem esse número aqui, aqui tem a multiplicação, então a vírgula vai andar até aqui na frente do 6. Ó. Então vai ficar 6 vezes 10. Quantas casas eu vou andar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como eu andei para a direita, então menos 13. Vezes, essa vírgula vai andar até aqui na frente do 1. Então vai ficar 1,25 vezes 10. Quantas casas eu andei? Andei duas casas também aqui para a direita. Então negativo também, menos 2.
Agora eu vou multiplicar o 6 vezes o 1,25, né? Um dos números que estão na frente da potência de base 10, você multiplica. Porque está multiplicando, se estivesse dividindo, ia dividir. Então, vou pegar 1,25 vezes 6. Ó. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 18. 15, né? 12, 13, 14, 15, né? Vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Quantas casas decimais? 2, ó. Então, 7,50 é a mesma coisa que 7,5. Então, 7,5, veja que aqui já saiu em notação científica. Então, esse número vai ser o quê? 7,5 vezes 10. Como aqui você conserva a base, ó, como aqui você tem menos 13 e menos 12, é aquela ideia, você está adicionando números negativos. Estou devendo R$13 para uma pessoa e R$2 para outra, juntando a dívida vai dar o quê? Vai dar menos 15, né? 13 mais 2, né? Então aqui vai dar menos 15. Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai dar 7,5 vezes 10 elevado a menos 15. Aqui eu não preciso deslocar a vírgula porque a parte inteira já é 7. Está entre 1 e 9. Ok? Questão de número 9. A massa da Terra é aproximadamente 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhões, sextilhões, sextilhões. Aproximadamente 5 sextilhões, 973 quinquilhões e 600 bilhões de quilograma. Escreva este número em notação científica. Ou seja, teoricamente a vírgula está aqui. Ó. Então eu vou pegar a vírgula, vou deslocar com ela para cá. Ó, até aqui. Ó. Até a direita do 9, porque a parte inteira vai ficar 5, alguma coisa. A parte inteira vai ficar 5. Ó. Então, esse número é a mesma coisa que 5,9736. 9736. O zero você não precisa colocar, é exatamente para isso que tem a notação científica. Vezes 10 elevado a quanto? Ó. Quantos dígitos eu desloquei a vírgula para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 24 positivo, por quê? Porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Né? Então, esse número aqui, com todos esses dígitos escritos de uma forma mais, digamos assim, reduzida, abreviada, ou seja, em notação científica, é a mesma coisa que 5,9736 vezes 10 elevado a 24. Muito bem. Questão de número 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte, escrevendo sua resposta em notação científica. Como a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões e de Marte ao Sol é 230 milhões, e ele quer saber a distância da Terra até Marte, eu vou pegar 150 milhões, ó, milhões, menos 230 milhões. Se eu pegar 150 menos 230, isso aqui vai dar 80. Certo? Porque você vai pegar, na verdade você vai pegar 230 menos 150. Fiz aqui o contrário, né? Você vai pegar a distância de Marte até o Sol, que é 230 milhões menos a distância do Sol até a Terra, que é 150 milhões. Porque aqui está escrito com todos os dígitos, ó, 1000 milhões, aqui está de forma abreviada. Você vai pegar 230 menos 150, isso aqui vai dar 80 milhões. 80 milhões é o quê?
tem 80 milhões, ele vai ter 7 zeros, né? Se você pegar 230 menos 150, 0 menos 0, 0, aqui você vai pegar emprestado, fica 1, aqui vai ficar 13. Se você pegar 13 menos 5, dá 8. Ou seja, a distância da Terra e Marte é de 80 milhões, né? 80, não 180. Deixa eu apagar isso aqui. Esse cálculo aqui é só para a gente confirmar, né? Então vai ser de 80 milhões, ó. 1000 milhões. Teoricamente a vírgula está aqui. Isso aqui em notação científica vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 10. Quantas casas vão andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elevado a 7 milhões. Muito bem, certo? Então, em notação científica, a distância da Terra até Marte é de 8 vezes 10 elevado a 7. Questão de número 12. O tamanho aproximado do átomo de ouro é de 0,0000000000166 metros. Escreva este número em notação científica. Ele é um número muito pequeno. Por quê? Começa com 0,00000 alguma coisa. Então, vou pegar a vírgula, andar para a esquerda até a direita do primeiro número diferente de 0. Direita do 1. Então, vai ficar 1,66 vezes 10. Quantas casas eu andei para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andei 10 dígitos. Como eu andei para a direita, menos 10. Ou seja, o tamanho aproximado do átomo de ouro escrito em notação científica é 1,66 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Muito bem. Próxima questão, que é a questão de número 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros. 40 micrômetros é a mesma coisa que 0,00004 metros. Em uma determinada célula. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetro, ou seja, 0,0001 metro. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Responda. Muito bem. Então, aqui, o tamanho da célula humana vai ser o quê? Em notação científica, vai ser 4 vezes 10 elevado a quanto? Vou andar com a vírgula aqui para a direita, até a direita do primeiro número diferente de 0. Então, vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. E da célula vegetal vai ficar 1 vezes 10. Vou andar quantas casas aqui, ó? 4 casas, porque eu vou andar até a direita do primeiro número diferente de 0, que no caso aqui é 1. Então, andei 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Como 1 aqui é neutro, 1 vezes qualquer número dá qualquer número. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4 metros e também metros. Aí a pergunta é, letra A, qual das duas células é maior? A célula humana ou a célula vegetal? Ou seja, qual dos dois números é maior? Esse número aqui ou esse número aqui? Aí você vai analisar, porque eu não vou dar a resposta não. Pensa. Letra B. Qual expoente da base 10 é o maior? Quem que é maior? Menos 5 ou menos 4? Quem que é maior? O número menos 5 ou o número menos 4? Analisa também. Letra C. Escreva uma conclusão que você tem observando. Observe uma conclusão que você tenha observado considerando as respostas das letras A e B acima. Ou seja, escreva aqui um texto, né, um pequeno texto explicando o que você observou, a relação entre a letra A e a letra B. E com isso, galera, nós finalizamos aqui a explicação aqui detalhada da atividade da semana 1 do PET 2 de matemática aqui do
nono ano, né? As atividades aqui envolvendo resolução de problemas envolvendo o conhecimento de notação científica. O legal da notação científica é que você faz cálculo nesse contexto aqui, deslocando a vírgula para a direita ou para a esquerda. Uma matéria muito bacana, muito importante aqui, né, que você usa aqui não só na matemática, você também vai usar na física, na química, enfim, ok? Gostou do vídeo? Dá um like aí, se inscreve no canal para você receber novas notificações quando forem postados novos vídeos. Abraços, continue estudando, espero que esse vídeo ajude vocês, auxilie vocês aí nos estudos de vocês, nas atividades do PET, e até a próxima semana, até a próxima atividade, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.